Se você quiser abrir no Evangelho de João, abra sua Bíblia, seu tablet, seu celular, né? Aquilo que onde você tiver uma Bíblia colocada aí. Evangelho de João, capítulo 12, nós vamos estudar. Nas semanas passadas, o pastor Márcio pregou para nós, falando sobre a ressurreição de Lázaro, falando de que Lázaro é um modelo do que nós mesmos somos, né? Quando Jesus tarda em se encontrar com Lázaro, ele está mostrando para nós o que nós somos. Nós somos como Lázaro dentro do túmulo. Nós somos aquele fedor que as irmãs de Lázaro alertam Jesus e dizem: olha, não abre o túmulo porque está fedendo. Ele já morreu há 4 dias e o corpo já está em decomposição e o cheiro é desagradável. E o pastor Márcio, então, nos alertou, dizendo que essa é a nossa condição sem Cristo. Que quando nós não temos a Jesus na nossa vida, essa é a nossa condição. Mortos nos nossos delitos e pecados, e os nossos pecados cheiram mal. Cheiram muito mal. Mas, assim como Cristo fez com Lázaro, Ele pode fazer conosco. E foi esse o desafio que o Márcio nos trouxe na semana passada, nos lembrando de que, assim como Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos, se nós entregarmos a nossa vida para Cristo, nós também podemos sair dessa condição de espiritualidade morta para uma condição de nova vida, para uma condição de uma vida em Cristo Jesus. Uma das coisas que eu lembrava enquanto o Márcio falava foi de uma pregação que eu ouvi em 1997. No mês de fevereiro de 1997, o meu pastor pregou sobre Lázaro. E eu me lembro até hoje que na minha igreja tinha uma portinha igual essa assim no fundo. E o pastor gritou, abriu a porta no meio da mensagem e gritou: sai Lázaro daí! E de repente saiu de lá de dentro um homem todo enfaixado, dos pés à cabeça. Todo enfaixado, completamente enfaixado, como Lázaro estava. Porque era assim que os judeus preparavam o corpo dos mortos. Eles passavam um perfume, azeites, e depois passavam faixas de tecido amarrando esses corpos. Um tipo de mumificação. Não chega a ser uma mumificação porque eles não tiram as vísceras, como os egípcios faziam, mas é bem parecido o processo de enfaixar. E é muito interessante porque o irmão saiu de lá de dentro batendo na porta, tropeçando, quase caiu. O pastor teve que ajudar ele, né? E aí quando o pastor chegou e falou assim: agora Lázaro, que você saiu dos mortos, tira as faixas você sozinho. E o irmão ficou ali, se debatendo, né? Imagina a cena. Óbvio que ele não conseguiu tirar faixa nenhuma. E quando Jesus diz para os amigos, para os irmãos de Lázaro, ele diz assim: olha, vai lá e ajudem-no. Tirem as faixas dele. Isso significa que esse processo de sair da morte para a nova vida exige outras pessoas nos ajudando nisso, né? Nesse desenfaixar. E aí o Márcio mostrou isso para a gente na semana passada, a ação de Deus, de nos tirar dos mortos e de prover as pessoas que vão nos ajudar. Hoje nós vamos olhar o capítulo 12, a sequência desse texto. Porque logo depois que Jesus ressuscita Lázaro, Jesus se afasta, porque os judeus tomam uma decisão final: vamos matar esse cara. Vamos matar esse cara. Não dá mais nem um dia de vida para ele, não dá mais nenhuma chance. Porque quando Jesus ressuscita Lázaro e ele mostra o seu poder sobre a morte e sobre a vida, não é? Aí ele mostra definitivamente que ele é Deus, que ele é plenamente Deus. Porque somente Deus pode dizer para um morto, putrefato, em decomposição, há 4 dias se decompondo, uma carne podre, somente Deus pode dizer para essa carne: viva novamente, e ela voltar a viver. E foi isso que Jesus fez então com Lázaro ressuscitando, e os judeus então decidiram matá-lo, porque agora não restava dúvida de que ele era Deus, de quem ele era mesmo, e eles então decidem terminar com a vida dele. E Jesus então se retira para a Transjordânia, para de lá do Jordão, onde João Batista estava,
E o texto que nós vamos ler hoje diz que Jesus saiu dali e voltou para a cidade de Betânia. Vamos ler lá o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1, diz assim: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, de essência de óleo aromático, e ungiu com ele os pés de Jesus, e os enxugou com o cabelo. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: esse perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, era ladrão. E como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixem-na em paz. Ela fez isto como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo. E também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os principais sacerdotes decidiram matar Lázaro também, pois por causa dele, muitos do povo os haviam abandonado e agora criam em Jesus. Aí, texto de Maria e Lázaro. Vamos olhar algumas informações interessantes dessa passagem, porque essa passagem é muito interessante para a gente olhar várias coisas acerca do que estava acontecendo. Primeira delas, nós estamos aí no ano 33 do período de Cristo na Terra, ano Domini, chamado o ano da presença de Cristo. Então nós estamos no ano 33 da presença de Cristo na Terra, do momento em que Cristo está presente ali, ano 3793 pelo calendário judaico. Depois da criação, depois de Adão e Eva lá da criação, era o ano 3793, ok? Nós e os judeus contamos as datas de maneiras diferentes, bem diferentes por sinal. Os judeus, ou nós aliás, contamos as datas a partir do nascer do sol. Então nós seguimos o calendário solar. O que determina para a gente o período de um dia é o nascer do sol e o pôr do sol, e aí nós consideramos as horas de 24 horas assim. Então, na nossa perspectiva, de maneira geral, é óbvio que existem detalhes e desdobramentos disso, mas na nossa perspectiva, o dia começa às 6 da manhã e o dia termina às 6 da manhã. Então passou lá o dia, 6 da manhã nasceu o sol, passou a noite inteira, e assim vai se calculando os dias, com algumas diferenças dentro das 24 horas que nós contamos. Nossos relógios são marcados pelo meio do dia. Ok? E assim nós vamos fazendo a contagem de um dia. Sol, noite, dia, noite, dia, noite, dia, noite. Certo? Os judeus contam diferente da gente. O dia judaico começa às 6 da manhã, mas ele termina às 6 da tarde. Ele é diferente da gente. Eles contam o dia diferente da nossa contagem, é das 18 às 18. Então, por exemplo, para o judeu, o sábado não começa quando vira da meia-noite de sexta-feira para o sábado. Não, o sábado do judeu já começou às 6 horas da tarde da sexta-feira, já é sábado. E esse sábado dura até às 6 horas da tarde do sábado. O nosso sábado ainda continua até meia-noite. Então eles contam diferente da gente. Eles seguem um calendário lunar, não o calendário solar. Bom? Então, contagem de dias. Isso dá uma diferença de dias. Olha lá. Ó. Nós temos lá quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Os judeus teriam assim, ó, quinta, sexta, sábado, domingo. Diferente do nosso, dá uma cruzada de datas.
Nós contamos o nosso calendário com 12 meses de 31 a 29 dias, e depende do ano bissexto, porque aí tem um dia a mais, um dia a menos em certos meses. O judeu não conta igual a gente. Eles contam o calendário de 30 dias exatos durante 12 meses, e a cada 5 anos tem um mês a mais. Ok? Então um pouco diferente da gente. Então, a data era dia 30 de março do ano 33, ano Domini, para nós. E era a data 13 de Nisan, do dia 3793 para os judeus. Do ano 3793 para os judeus. Está entendendo aí? Está difícil? É um pouco dificinho, mas você chega lá. Dá para entender, pelo menos, a forma de contagem de dias. A Páscoa era nesse dia aqui, ó. Quinta-feira, 13 de Nisan, ok? O texto diz que foram 6 dias antes da Páscoa que Jesus chegou em Betânia. Então tá lá, ó, 6 dias antes da Páscoa, no dia 8 de Nisan, no sábado. Os textos paralelos de Mateus e de Marcos dizem que esse jantar aconteceu no dia 2 de Nisan. Então o texto de João informa para a gente que ele chegou 6 dias antes da Páscoa. O texto dos evangelhos diz que o jantar foi, na verdade, 2 dias antes da Páscoa. Então ali, ó, aqui está o dia do jantar, terça-feira, 11 de Nisan. Por que tudo isso? Por que eu fiz questão de mostrar esse calendário para vocês? Porque a Páscoa foi a última refeição que Jesus teve. Aquela famosa Santa Ceia. E por fim, veio a crucificação. Jesus foi morto no dia 14 de Nisan. Então nós estamos entrando aí nos últimos 6 dias de vida de Jesus. Mais especificamente nos últimos 2 dias de vida. O que aconteceu nos últimos momentos da vida de Jesus? É aí que João está nos introduzindo. A ressurreição aconteceu no domingo pela manhã, não é? Pelo calendário judaico, dia 16 de Nisan foi a ressurreição. No nosso calendário, seria no dia 3 de abril de 33, ano Domini. Bom, essa introdução traz uma série de informações importantes. Por quê? Porque essa coisa de 6 dias é algo que é chamado na história da igreja de hexamerão. Isso tem um sentido. Qual é o sentido? Em quantos dias Deus criou a terra? Descansou. Não é? E no 7º dia, descansou. Quantos dias falta na contagem de João para que Jesus morra e venha sobre nós a Páscoa? Então tem 2 termos importantes aí, 6 dias e a Páscoa. Primeiro deles, a palavra pechá. Você sabe o que significa Páscoa? A palavra pechá significa pular, passar por cima. É isso que significa em hebraico Páscoa. A gente usa a palavra hebraica transliterada, mas o significado dela é passar por cima. E você sabe o que significa, o que nós comemoramos na Páscoa, o que os judeus comemoravam na Páscoa. Que no dia em que Deus mandou o anjo da morte sobre o Egito, todas as casas em que tivesse sobre as suas portas o sangue do cordeiro, como está ali, ó, tá aqui o cordeiro sacrificado, está aqui o sangue dele passado nas portas, todas as casas que tivesse o sangue do cordeiro nas suas portas, não morreria ninguém. Mas as casas em que não tivesse o sangue do cordeiro, iriam morrer todos os filhos mais velhos, como aconteceu com todos os egípcios. Então a Páscoa simboliza um Deus que perdoa os pecados. A Páscoa simboliza um Deus que passa por sobre os pecados, que derrama o sangue de um inocente para livrar a culpa de alguém.
para pagar o preço da morte que deveria ser a morte de quem pecou. Mas também a gente vê que Jesus estava fazendo isso perto, 6 dias antes da morte, porque a morte de Jesus é que traz o verdadeiro sentido do sábado. Quando Jesus ele diz assim: eu sou o sábado de vocês, ele também está dizendo para todos nós que se nós queremos ter paz, renovação de vida e descanso, nós só vamos ter isso nele. Então é muito importante o que João está dizendo. Ele está dizendo: faltam 6 dias para que o Cordeiro de Deus seja morto na cruz do Calvário, e a nossa Páscoa vai ser celebrada através dele. Ele vai ser o Cordeiro morto pelos nossos pecados, e ele vai ser o nosso 7º dia, ele vai ser o nosso descanso, ele vai ser o nosso refúgio, ele vai ser o momento de nós renovarmos as nossas forças, a nossa alegria. Ele é o nosso descanso. E João começa o seu texto lembrando disso para todos nós que estamos aqui. Esses dias alguém me perguntou, né? Pastor, qual dia da semana nós guardamos? Porque os adventistas guardam o sábado, alguns guardam o domingo, outros guardam qual dia? E aí eu disse assim: nós guardamos todos os dias. Como assim nós guardamos todos os dias? Sim, nós guardamos a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, o domingo, todos os dias nós guardamos. Porque no final de todos os dias, eu posso entrar no meu quarto, eu posso fechar a minha porta, eu posso dobrar os meus joelhos, e por mais cansado que eu esteja, por mais desesperado que eu esteja, por mais desanimado que eu esteja, eu posso me encontrar com Jesus Cristo. Eu posso falar com Ele, eu posso lançar para Ele as minhas dores, os meus cansaços, os meus medos, as minhas angústias, e eu posso descansar nele todos os dias. Então nós não guardamos um dia, nós guardamos todos, e todos os dias nós vivemos nesse descanso que é Ele, que é a presença dEle. Então, João está lembrando para a gente isso, logo no começo do seu texto. 6 dias, em 6 dias haveria a verdadeira Páscoa, a morte de Jesus, o perdão dos pecados, e haveria a possibilidade de nós entrarmos nele, na graça dele, no amor dele e no descanso que há em todas essas coisas. É interessante, outra questão importante, essa aí é um desenho, uma ilustração de como seria a cidadezinha de Betânia. No período de Jesus, era uma vila, dá para contar o número de casas aí, né? Os mais rápidos de contagem aí, deve ter umas 20 casas no máximo, 30. É uma pequena vilazinha, uma aldeia, que fica a 3 quilômetros de Jerusalém. Ó. Jerusalém está aqui no mapa, ó. E aqui está a cidade de Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém, que era uma cidade onde normalmente Jesus ia, constantemente Jesus estava lá. Só que Betânia é uma palavra que tem um significado interessante. Beit, do hebraico, casa. A outra palavra que forma ania ou onia significa miséria, pobreza. E Betânia significa a casa da miséria, a casa da pobreza, o lugar onde moram os pobres, o lugar onde moram aqueles que não podiam morar em Belém ou que não podiam morar em Jerusalém. O lugar dos pastores, aquele lugarzinho ali, né? Lá é Betânia, o lugar dos pobres, a favela. É lá que Jesus vai, no lugar da miséria. E é lá que Jesus vai, no lugar da miséria, passar 6 dias antes da sua morte. E é dali, da miséria, que ele sai para trazer a salvação e que ele sai para trazer o perdão dos pecados. É da miséria que ele sai para trazer para todos nós a paz aos nossos corações. E João está introduzindo para a gente esse contexto de tensão do que está acontecendo. Dentro desse contexto, ele apresenta para a gente uma mulher
chamada Maria. Ela vem correndo, joga sobre Jesus um perfume chamado nardo. Nardo é essa florzinha aí, ó. Na verdade, o nome dela é Nardostachys jatamansi. É essa planta aqui, ó. A raiz dessa planta, ela é encontrada num lugar bem raro. Não é fácil de achar o nardo, não. Ele só é achado nesse lugar aqui, ó, no Himalaia, na Índia, no meio das montanhas. E lá no Himalaia eles acham o nardo, pegam as raízes, moem essas raízes e fazem um perfume. O texto diz que foi uma mulher. Nos outros textos dizem um detalhe mais interessante, que ela tinha nas suas mãos um vaso de alabastro. Se o perfume já não fosse caro por si só, pela sua raridade, a gente já vai ver o preço desse perfume. Mas a mulher leva junto um vaso de alabastro, que ela quebra. O texto diz, no texto de Marcos e no texto de Mateus, diz que ela quebra a pontinha. Você vê que o vaso aqui, ó, ele tem uma tampinha. Geralmente essa tampinha vinha selada com cera, e você precisava quebrar essa tampinha para usar o perfume. Era tipo um lacre da época. Agora o alabastro, você sabe o que é? Mármore. Então, gente, isso aqui, esse perfuminho aí que ela usou, a gente faz um cálculozinho. Judas Iscariotes, quando olha, fala assim: meu, essa mulher jogou um perfume caríssimo, isso aí vale 300 denários, certo? Vamos ver o que era o denário. O denário é essa moeda aí, ó. Ela vinha escrito nela, né? Tibério César Divino Augustus, filho do Divino Augustus. Então, Tibério, filho do Divino Augustus. E atrás vinha Lívia, que é uma representação de uma deusa romana, com os olhos vendados, representando a justiça, a equidade, né? O equilíbrio. E ela trazia um bastão, um cetro e um ramo de oliveira. E ela era a representação da Pax Romana. Como é que é essa história aí? Essa mulher que vinha na moeda, que Judas diz que foram 300 denários, ela representava a paz romana. Opa! Jesus veio trazer o quê? Mas não quero forçar a barra do texto não, isso é só para a gente pensar. O texto diz que Judas olhou o perfume e avaliou, falou: isso aí vale 300 denários. Quanto valeria 300 denários hoje? Quanto você acha que é um perfume caro? 200 reais? Pegar um Chanel número 5 aí, 400 reais? Caro, né? Perfume de rico, não dá? A gente compra, né? Quando a gente compra, parcela em várias vezes e usa de gotícula, né? Não dá para ficar... Não, tem só um pozinho, ainda passa aqui, do mesmo pulso, passa pro resto do corpo todo, para economizar, porque é caro, 400 reais um perfume. Sabe quanto valia um denário? Um único denário valia um dia inteiro de trabalho de um trabalhador. 300 denários seria equivalente a um ano de trabalho. Um ano de trabalho. Para você comprar aquele vidrinho de perfume ali, você precisava trabalhar um ano. Que seria mais ou menos, tomando como base o salário mínimo hoje, a 880 reais, entre 8 mil e 12 mil reais. 8 mil e 12 mil reais valia aquele frascozinho de perfume. Não é à toa que Judas, quando vê aquela mulher derramando aquele perfume sobre Jesus, ele fala: 8 mil conto, mano, 12 pau, velho. Essa mulher tá louca. Imagina quantos pratos de comida não dava para comprar com 12 mil reais. Você começa a imaginar um pouco que a coisa foi realmente séria. Maria não daria ao Senhor que não lhe custasse nada. A adoração real sempre custa ao adorador um sacrifício. E Maria fez um baita de um sacrifício.
R$12.000. Já pensou? Se você tivesse na sua casa R$12.000 e você simplesmente pegasse esses 12.000 e num tempo de 2, 3 segundos você quebrasse o lacre e derramasse R$12.000. Guarda isso aí. Na verdade, para Maria, pouco importava o valor do frasco de perfume. Maria não estava preocupada se valia 8 ou se valia 12. Porque de fato o que Maria estava derramando ali, na mente dela, não era perfume. O que Maria estava derramando ali, por isso que eu botei um título nessa mensagem, Amor, Ostentação. O que Maria estava derramando ali, não era um perfume de nardo, mas era um perfume que saía dentro do seu coração. Maria estava pouco preocupada com o valor do perfume. Maria estava pouco preocupada com o que as outras pessoas diriam ou pensariam dela. O que Maria queria mostrar naquele momento era o quanto ela amava o Senhor. O quanto ela amava o seu Deus, aquele que ela ali reconhecia. O perfume se espalhou por toda a casa, diz o texto. Todos puderam sentir o perfume dessa mulher. Interessante que ele era caríssimo, valiosíssimo. O livro de Cântico dos Cânticos diz que foi esse um dos presentes que Salomão deu para Sulamita de casamento. Um dos reis mais ricos do seu tempo deu de presente para sua esposa. Esses dias eu fiquei sabendo que eles produziram na Inglaterra um vidro de perfume, que é o vidro de perfume mais caro do mundo. Ele vale mais de 1 milhão de reais. São 500 mil libras esterlinas, libras inglesas, que foi feito para dar de presente para a rainha da Inglaterra. Só existe um vidro desse perfume no mundo inteiro. Tá lá, foi dado de presente para a rainha. Esse era o caso. Esse perfume não tinha só um valor monetário muito grande. Esse perfume ele só era usado em situações importantes. Era um presente que o rei dava para sua esposa. Esse perfume ele era raro, ele vinha de um lugar difícil, distante, lá das montanhas do Himalaia. Não é? Essas especiarias não eram coisas comuns, encontradas em qualquer lugar. Esse perfume foi derramado de maneira abundante. O texto diz que ela derramou um vaso de alabastro de quase 350 ml de perfume. O texto de João diz que ela derramou nos pés. Mas o texto de Marcos e Mateus diz que ela derramou também na cabeça. Então é bem provável que essa mulher virou o frasco de perfume em Jesus, e esse perfume, como narra lá no Salmo 133, foi escorrendo pelo corpo de Jesus. E essa mulher foi ungindo todo o corpo de Jesus, da cabeça aos pés, abundantemente. Esse perfume era fortíssimo, tanto em termos de difusão, quanto em termos de fixação. Quando você vai comprar um perfume hoje em dia, você tem lá o eau de toilette, que é o água de colônia, ou água de cheiro, alguma coisa assim, e você tem o parfum. O parfum é mais caro do que o eau de toilette, porque o parfum tem uma essência que é usada muitas vezes mais forte, para que esse perfume perdure por mais tempo, fique cheirando o dia inteiro. Então quando você vê um rico, o rico ele passa o perfume de manhã, você cruza com ele de tarde e está o mesmo cheiro, Não é igual aquela subaqueira da CPTM, que o cara passou o perfume de manhã, quando dá meio-dia já está aquele negócio, 6 horas da tarde o trem já volta daquele jeito. Não é igual, O pessoal é cheirosinho. Você vai lá em Paris, na França, na Europa, o pessoal não toma banho, mas todo mundo cheira bem. Você olha assim, os pescoços, está o grossão preto assim, mas o cheiro está ótimo. Porque perfume é parfum, não é boticário, é perfume chique. Então, esse perfume ele era um perfume de forte fixação e de uma difusão muito grande. Ele se espalhava o cheiro para todos os lugares.
Bom, pensando nisso, tem uma coisa interessante para a gente pensar aqui. Essa mulher, como eu disse, não estava derramando um perfume. Ela estava derramando algo que ela tinha de mais precioso, que ela tinha de mais valoroso na vida. Ela estava dizendo para todas aquelas pessoas que estavam naquele ambiente, qual era a coisa mais importante da vida dela. Qual era a coisa que ela dava maior valor, que ela valorizava mais do que bens, que ela valorizava mais do que dinheiro, que ela valorizava mais do que as pessoas. Qual era a coisa mais valiosa, a mais rara, a mais preciosa? Aquela coisa que de fato ela queria entregar não só aquele vaso de perfume, mas a sua própria vida. E ela estava dizendo que essa pessoa era Jesus. Essa mulher traz um exemplo para todos nós pararmos e pensar. Qual é a coisa mais preciosa da sua vida? Qual é a coisa que você dá mais valor? Qual é a coisa que você se considera mais rica que você tem? Hoje em dia, para algumas pessoas, são os seus filhos. Para outras pessoas, sua casa própria. Para outras pessoas, um carro, um computador, um celular. Agora nós entramos no momento de maior consumo em que as pessoas estão gananciosas e desejosas de comprar para si todos os bens que estão disponíveis no mercado. Mas essa mulher nos traz um pensamento que deveria encher os nossos corações. Jesus tem sido na sua vida mais importante, mais valioso, mais precioso do que qualquer outra coisa. Jesus tem sido o primeiro. Se Jesus estivesse aqui hoje, você pegaria a sua casa própria e abriria mão dela por ele. O seu carro você abriria, o seu tempo, o seu salário, os seus filhos, o seu marido, seu pai, sua mãe. Você colocaria Jesus como a coisa mais valiosa e mais importante da sua vida. Porque é isso que essa mulher está fazendo. E é interessante que esse perfume derramado por ela, não só o perfume líquido que saiu do potezinho, mas o perfume do seu amor, tem uma fixação eterna. E Jesus disse isso. Quando as pessoas começaram a criticar ela e falar: você é louca, por que você está fazendo isso? Tem coisa melhor para fazer com esse perfume. Jesus diz: deixem ela em paz. E no livro de Marcos e Mateus, Jesus diz assim: porque o que essa mulher está fazendo é tão poderoso que jamais será esquecido. E aonde for pregado o Evangelho, por toda a face da terra, o nome dela será mencionado. Tantas pessoas passaram pela vida de Jesus, mas foram esquecidas. Jesus curou um cego. Qual era o nome desse cego? Sei lá. Jesus curou um manco de 38 anos de ser manco, de ser coxo, paralítico. Qual o nome desse paralítico? Sei lá. Ele não é mensurado, não é nomeado, não é lembrado pelo nome. Mas dessa mulher nós sabemos o nome. O nome dela é Maria. Maria jamais será esquecida, porque ao derramar aquele perfume, o seu amor ao Senhor, e colocar Jesus acima de qualquer outra coisa, ela está trazendo um anúncio que vai ter que ser espalhado por toda a terra. Jesus tem que ser a prioridade da sua vida. Jesus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Jesus tem que ser mais importante do que o seu trabalho. Jesus tem que ser mais importante do que os diplomas que você tem na parede. Jesus tem que ser mais importante do que o seu carro, do que a sua casa, do que os seus filhos, do que a sua esposa, do que o seu pai, do que a sua mãe. Jesus tem que ser a prioridade maior e número 1, acima de todas as coisas na sua vida. A pergunta é: será que nós também estamos derramando esse mesmo perfume de Cristo?
Será que nós também estamos colocando Jesus acima de todas as coisas? Mas o texto também nos relata uma coisa dessa mulher. Ela está de cabelo solto. Porque o texto diz que ela, aos pés de Jesus, limpava o óleo que ia escorrendo com o seu próprio cabelo. E uma mulher nunca no tempo de Jesus saía com o cabelo solto. As mulheres no tempo de Jesus, que seriam honradas, elas prendiam o cabelo e usavam um véu na cabeça. Mas Maria está pouco se lixando para o que vão pensar dela. Porque ela está derramando o seu amor para Jesus e ela não está preocupada com o que vão dizer do seu cabelo ou de qualquer outra coisa que ela tenha feito. Porque para ela a coisa mais importante era honrar o Senhor Jesus naquele momento. Então Maria está se desapegando de si mesma, dos seus bens, aquilo que talvez fosse uma herança, talvez fosse uma coisa muito importante para ela, mas ela se desapega de tudo isso, para dizer, Jesus é a coisa mais importante para mim. Que bela lembrança num período de Natal. Que bela lembrança num período em que os shoppings estão lotados e que aquele que seria o aniversariante sequer é mensurado, lembrado ou pensado. O trono dele está ocupado com outro, chamado Noel. No shopping tem Noel. No shopping tem rena. No shopping tem um monte de gente comprando coisas para si, para o seu próprio benefício. E Jesus, que deveria ser o primeiro, que deveria ser o mais valioso, o mais importante, ele foi expulso do Natal. Ele foi expulso da própria festa de aniversário. Ele sequer é lembrado, mensurado, pensado, louvado ou honrado na data que deveria ser dele. Falando disso, Wiersbe diz para a gente, quando aquela mulher chegou aos pés de Jesus, Maria tomou o lugar de escrava. Quando ela soltou os cabelos, algo que as mulheres judias não faziam em público, ela se humilhou e colocou a glória aos seus pés. É claro que ela foi mal compreendida e criticada, mas é o que geralmente acontece quando alguém dá o seu melhor para Jesus. Quando alguém dá o seu melhor para Jesus, ele é chamado de louco. Ele é chamado de fanático. Ele é chamado de radical. Quando alguém dá o seu melhor para Jesus, as pessoas vão olhar e vão dizer, olha que desperdício. Olha que desperdício de tempo. Olha que desperdício de dinheiro. Eu já vi situações dentro de uma igreja em que um filho diz assim, eu vou dar a minha vida para Jesus integralmente, eu vou ser um pastor, eu vou ser um missionário. E algumas pessoas dizerem para ele, que desperdício. Podia ser um engenheiro, podia ser um médico, podia ser um dentista, podia ser alguém importante, agora vai ser um pastor, vai ser um missionário, desperdiçou a vida, jogou fora. É assim que as pessoas que dão o melhor para Jesus são lembradas. Mas isso não importava para Maria. E eu espero que não importe para você também. Interessante outro contraste, esse texto é cheio de contrastes, é entre essa mulher, Marta, porque num texto anterior, lá em Lucas, diz que certa vez Jesus estava em Betânia, e Marta estava correndo, cuidando da casa e limpando e lavando louça, e ativa nas coisas da casa e fazendo janta e almoço e cuidando de tudo e tal. E Maria, a irmã mais nova, que é essa do perfume, estava sentada ouvindo as palavras de Jesus. E aí Marta chega para Jesus e fala, você vai fazer nada?
O senhor não se incomoda, não? De eu estar aqui trabalhando, ativa na minha correria, e a minha irmã sentada sem me ajudar? Aí Jesus vira para Marta e diz assim: Marta, a tua irmã escolheu a melhor parte. Na verdade, ela escolheu a única coisa que tem verdadeiro significado na vida: ouvir as minhas palavras. Ouvir as minhas palavras é muito mais importante do que estar fazendo um monte de coisa. E isso é lembrado nesse texto, porque o texto diz assim: Marta servia a mesa. Está lá Marta: estou atrasada, eu tenho coisa para fazer, são muitos convidados, olha, mas chama lá, traz a comida, oh, desliga o feijão, e está lá Marta, colocando como a prioridade número 1 da sua vida, as suas tarefas, os seus afazeres, aquilo que ela achava importante, aquilo que mais valia para Marta, que tivesse tudo em ordem, que todos comessem, que a louça tivesse lavada, que a casa tivesse limpa. Mas está lá de novo Maria, mostrando para Marta: Marta, não é esse o mais importante. O mais importante é glorificar ao Senhor Jesus. E esse contraste é colocado aqui, de Marta, a obreira, para comparar com os fariseus, que queriam matar Jesus, porque os fariseus estavam tão ocupados em seguir os seus rituais, em seguir as suas normas, as suas regras. Ó, o cabelo tem que ser assim, a barba não pode cortar aqui, olha, a roupa tem que ser dessa medida, olha, tal coisa tem que ser desse jeito, olha, não pode, esse copo não pode ficar aqui, ele tem que ficar aqui, porque se ficar aqui está desonrando isso aqui, profanou, olha, vamos ter que purificar isso aqui, porque botaram o copo aqui. Era com isso que os fariseus estavam preocupados, com as coisas, trabalhando, mas queriam matar ao Senhor Jesus. Enquanto Jesus diz a Marta: Maria, ela me glorifica, ela faz aquilo que é a coisa mais necessária, aliás, a única necessária, que é glorificar a Jesus. É possível estar com Jesus, trabalhar para Jesus, servir a Jesus, sem glorificar a Jesus. Pois glorificar é mais do que algo que se faz. Glorificar tem a ver com qual é a nossa principal prioridade, o que nos é mais importante. O que tem sido mais importante na sua vida? Com o que você tem gastado mais tempo? Coração ou novela? Com leitura da Bíblia ou cinema? Com cultuar ao Senhor, honrar o Senhor, estar com o Senhor, ouvir a palavra do Senhor? Quais são as suas prioridades? É isso que esse texto está nos lembrando. Judas já não lembra disso. O outro contraste que é colocado no texto, outro personagem que nos é apresentado é Judas. Judas, ele via o dinheiro, e só o dinheiro. Judas olhou para o que Maria fez, e ele não conseguia olhar para o que Maria fez e se alegrar porque Jesus estava sendo honrado. Judas só via os 300 denários, os 8.000, 12.000 reais sendo jogados fora. Judas olhou e falou assim: "Oh, isso aí é muito dinheiro, hein?" E além disso demonstra uma falsa piedade, porque Judas diz assim: é muito dinheiro, porque isso aí poderia ter sido usado para distribuir para os pobres se vendesse esse frasco de perfume.
e desse para os pobres, era mais negócio. Imagina quantos pobres dá para alimentar com 12 mil reais. Você vai lá no Bom Prato lá em São Paulo, que custa 3 reais, 4 reais, né? Chega lá no Bom Prato e chega na Praça da Sé e fala: vamos almoçar todo mundo, é por minha conta hoje. Mas o texto diz que esse cara, ele era o traidor e o ladrão. Ele não tinha nada a ver com o evangelho. O foco desse cara não era Jesus. O foco desse cara era: se eu vendesse esse frasco de perfume e esse dinheiro caísse na sacola que eu tomo conta, eu poderia tirar a minha parte, como eu sempre faço. Então esse cara não tem interesse pelos pobres, coisa nenhuma. Ele tem interesse em quanto dinheiro ele pode ganhar com isso. É interessante porque tem uma galera hoje em dia chamada Missão Integral. E esse pessoal da Missão Integral vive pregando por aí: não, a gente tem que cuidar dos pobres, a gente tem que olhar para os pobres, a gente tem que ajudar os pobres. Você já viu esses caras? Eles estão o tempo todo falando dos pobres. Mas dá uma olhadinha no desenho que tem na camisa polo que ele usa. Lacoste, 300 reais. Calça, 500 reais. iPad, 2 mil reais. Carro parado na garagem, 150 mil reais. E o cara está lá no púlpito falando assim: a gente tem que cuidar dos pobres, a gente tem que cuidar dos pobres. Olha, deem dinheiro para a igreja, porque essa igreja ajuda os pobres. E esse mesmo cara que diz isso, ele sai do culto e ele não dá a mão para os pobres, porque ele não gosta de pobre. Ele sai pelos fundos, entra no carrão de luxo dele e vai para a casona dele lá no Tamboré, ou para a casona dele lá na Granja Viana, e ele está se lixando para os pobres. Mas o discurso é: vamos cuidar dos pobres. A prática é Judas. É Judas o cara que está preocupado com os pobres. Ou quanto que ele pode ganhar com os pobres. E Judas era completamente indiferente às pessoas. Ele representa aqui os líderes de Israel, que queriam matar Jesus por causa da sua indiferença para com o povo e simplesmente para a forma como eles viviam, mantendo o povo no engano para se beneficiar, lucrar com o povo. Falando sobre isso, temos aqui outro daqueles fortes contrastes de João. Enquanto Maria supervaloriza Jesus, considerando-o como um rei digno de toda a glória, Judas, além de menosprezar Maria, considera Jesus como um escravo morto. Sabe por quê? As 300 moedas de prata, as 30 moedas de prata que Judas vendeu a fidelidade dele a Jesus, essas 30 moedas de prata eram o preço que estava estabelecido na lei de Moisés para se pagar como indenização num acidente trabalhista quando um escravo morria. Então, enquanto essa mulher derrama um perfume, exaltando Jesus acima de todas as coisas e colocando Jesus na mais alta honra como um rei, esse homem, pensando nos pobres, pouquinho depois, vendeu Jesus como um escravo morto, com o preço de um escravo morto. Interessante que o evangelho não pode ser confundido com um prato de comida. O que Jesus está dizendo para a gente é que o evangelho é mais necessário do que qualquer necessidade básica humana. A palavra que ele usa aí para pobreza é uma palavra que descreve a pessoa na mais absoluta pobreza, que nem esse cara aqui, ó, nu, faminto e desabrigado. E Jesus está dizendo: eu estou presente aqui. Me honrar neste momento é muito mais importante do que ajudar um pobre. O pobre vocês vão poder ajudar depois, eu vou embora.
Ele não está dizendo que nós não devemos ajudar os pobres, mas ele está dizendo que a prioridade do Evangelho é ele e não o pobre. Então o pobre, o Evangelho é mais necessário do que qualquer necessidade básica humana. Ele está acima das mais básicas necessidades e é muito mais do que fazer caridade para alguém. Quando se pensa no Evangelho, é melhor morrer de fome tendo a alma farta de Cristo do que ter o estômago farto e a alma vazia de Cristo. Eu preferia morrer de fome por ter a Jesus do que ter comida na minha mesa todos os dias sem Ele. Jesus é mais importante do que uma barriga cheia, do que um telhado sobre a cabeça, do que uma roupa sobre o corpo, ou do que mais qualquer outra coisa que nós possamos comparar. Falando sobre isso, Carson diz assim: se algumas vezes a piedade que justifica a si mesma apaga a compaixão genuína, deve-se também admitir com vergonha que o ativismo social, mesmo aquele que atende a necessidades reais, algumas vezes mascara um espírito que nada sabe sobre adoração e devoção. Jesus está acima de tudo. Os contrastes são vários. Jesus com a Páscoa, Ele sendo aquele que pula os nossos pecados. Jesus com o sábado, sendo Ele o nosso verdadeiro descanso e não mais um dia da semana. Ele é comparado o imenso ódio dos líderes judaicos com o imenso amor de Maria. É comparado a morte de Lázaro, fétida, podre, que é a nossa condição, mas com a preparação da morte de Jesus, e antes de Jesus morrer, ele é banhado de perfume. Imagine-se que um banho de perfume desse deve ter durado vários dias. E quando Jesus morreu, ele não chegou a apodrecer no túmulo, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. E o unguento que foi derramado sobre ele, não foi derramado sobre ele depois da morte para omitir, para esconder o fedor da podridão. Mas o perfume foi derramado sobre ele quando ele ainda estava vivo, para exaltá-lo acima de todas as coisas. Um outro contraste que esse texto nos dá é a traição egoísta de Judas com o alto sacrifício de Maria. Enquanto Judas olha e diz assim: é um desperdício jogar esse perfume sobre esse homem. E Judas vende Jesus por 30 moedas. Essa mulher lança sobre ele tudo o que ela tinha de mais valioso, para demonstrar o valor de Jesus sobre todas as coisas. Temos um outro contraste, o gesto falsamente piedoso de Judas e o gesto humilhante e piedoso de Maria. Enquanto Judas, de maneira falsa, diz: vamos cuidar dos pobres, Maria solta os cabelos e se coloca numa condição de miséria diante da sua sociedade, para poder honrar a Jesus. É interessante olhar o contraste da riqueza despojada de Maria e a pobreza interesseira de Judas. Maria, rica, porque alguém para ter um perfume desse em casa tinha que ter posses, abre mão de tudo isso por Jesus. Judas, pobre, quer pegar tudo isso para o seu próprio interesse egoísta. O contraste que nós vemos na Maria lavando os pés de Jesus com perfume e secando com os seus cabelos, algo que Jesus manda que nós todos depois façamos, lavando o pé dos apóstolos com água e enxugando com uma toalha. Maria está prefigurando ali algo que nós devemos fazer uns pelos outros, porque amamos a Jesus, devemos honrarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, lavarmos os pés uns dos outros. É interessante que o fedor putrefato de Lázaro é comparado com o perfume da morte de Jesus. O foco no serviço de Marta, com o foco na glória de Deus, de Jesus,
de Maria. Judas trata Jesus como um escravo. Maria trata Jesus como um rei. E no final do texto diz que, com isso, os fariseus tomaram uma decisão. Nós não vamos matar só Jesus, não. Manda matar Lázaro também. Porque se a gente esconder a cobra, quem vai dizer que o pau matou ela? Porque algumas pessoas dizem assim, eu mato a cobra e mostro o pau. O seu pau não mostra que a cobra morreu. Jesus, ele está mostrando a cobra e o pau. Ele está falando assim, fui eu que curei. E está aí o cara que eu curei. Esse cara estava morto há 4 dias e eu ressuscitei. Está os dois. Os fariseus falam assim, esconde a cobra, esconde o pau, vamos matar, ninguém fez nada. Escondendo as provas. E o último contraste. Lázaro morre, ressuscita, mas o texto diz que os caras querem matar ele. Isso significa o seguinte, ele vai morrer de novo. E Lázaro morreu de novo. Não sei se pela mão dos judeus, não sei se em terna idade avançada, mas o fato é que Lázaro morreu. Mas Jesus não. Jesus morreu, ressuscitou e vivo está. A minha pergunta é, diante de tudo isso, o que você tem valorizado mais na sua vida? O que tem sido mais importante para você? Bens? Aquisição de bens? Casa, carro, trabalho, dinheiro, títulos, diplomas? O que você tem honrado acima de todas as coisas? Os seus compromissos financeiros? Ou o seu compromisso com Cristo? Será que o valor que você tem dado para Jesus na sua vida é das honrarias de um rei ou de um simples escravo morto? Quando você pensa em Marta, que estava tão ocupada com as atividades cotidianas, que se esqueceu de honrar o Mestre. Quando eu estava lendo esse texto essa semana, me ocorreu um pensamento. Eu não sei você, mas hoje eu daria mesmo, minha esposa, meus 2 filhos, minha casa, meu carro, o meu trabalho aqui que me sustenta, eu daria tudo isso para só cruzar os olhos com Jesus. Essa foi uma semana tão difícil para mim, tão dura. Enquanto eu preparava essa mensagem e eu orava, eu pensava comigo, eu não precisava dar um abraço em Jesus, um beijo, nada, eu só queria 1 segundo. 1 segundo, só olhar nos olhos dele. Eu não posso fazer isso ainda. Eu daria tudo que eu tenho. Na verdade, eu só não me suicido porque é pecado. Mas se eu pudesse abreviar minha vida para estar hoje mesmo com Jesus, eu queria. Se hoje for o dia da minha morte, eu vou feliz. Porque não tem valor maior nesse mundo do que olhar para o meu Mestre. Eu só queria cruzar os olhos. Sabe aquele cruzar de olhos de pai para filho? Só isso. Eu não precisava nem ouvir a voz, eu só queria olhar Jesus nos olhos. Porque não existe nada nesse mundo que eu considere, para mim, mais importante do que Jesus. Nada. E eu abriria mão de tudo por Ele. Eu me lembro quando eu fui para Cuba, a gente estava morando em Cuba e a Arite ficou muito doente. E lá em Cuba é bem diferente do que dizem por aí. Lá não tem médico não. Não tem médico, não tem nem hospital e não tem remédio. Ok? E a primeira vez que a minha esposa ficou doente lá em Cuba, ela quase morreu.
Cheguei com ela morta nos braços no hospital. Eu olhei para o médico e falei: onde eu ponho a minha mulher? Me ajuda, pelo amor de Deus. O médico olhou assim com a maior calma e disse assim: eu não tenho remédio. Bota ela naquela cama ali. Quando eu cheguei na cama, uma poça de sangue seca. Sabe quando está o lençol marrom que o sangue secou? Eu chamei o médico e falei: está com sangue. Ele veio, pegou o lençol, cheirou. Não, está lavado, pode colocar. E ali eu coloquei a Arite. Quando eu liguei para o Brasil, falando que ela estava assim, algumas pessoas disseram para mim assim: você é louco, faz as malas e volta agora. Pega a sua mulher, põe no avião e volta para o Brasil. E eu falei assim: não, o meu tempo aqui não acabou. Se eu tiver que enterrar minha mulher aqui em Cuba, eu enterro ela em Cuba, mas eu vou continuar em Cuba até quando Jesus me quiser aqui. Porque o maior valor que eu tenho na vida não é minha esposa, não são meus filhos. Quando minha esposa ligou do hospital e disse assim: o Noah está com, meningite, e os médicos já vão entrar com um antibiótico mais forte, que eles estão suspeitando que seja do tipo mais forte. Eu ajoelhei na minha casa e falei assim: Senhor, eu não pedi filho, o Senhor me deu, eu agradeço, ele é seu. Se o Senhor quiser levar, leva. Se o Senhor quiser curar, cura. Independente do que o Senhor quiser, eu te amo e eu vou te adorar. Não é porque o Senhor preservou o meu filho ou não, porque o Senhor é mais importante para mim do que o meu filho. Meu pai morreu há uns 5, 6 anos atrás, e ele morreu sem Cristo. E quem morre sem Cristo, a gente sabe o destino, a Bíblia diz, é o inferno. E algumas pessoas falam assim: como é que você pode adorar a Deus sabendo que o seu pai está no inferno? E a resposta é muito simples: porque foi assim que Jesus quis. E eu amo mais a vontade do meu Senhor do que o meu pai. Eu respeito mais a decisão do meu Senhor em não salvar o meu pai do que eu amo o meu pai. A coisa mais importante da vida. Eu me lembro quando eu fui chamado para o ministério. Eu estava sentado numa faculdade, um cara deitado aqui com a bocona aberta, o meu professor me ensinando ali: olha, esse é o dente número tal, isso aqui é isso aqui é o músculo tal, mostrando para a gente lá uma aula de anatomia da boca. Eu poderia hoje ser um dentista, como meu pai foi. Eu poderia ser a 3ª geração de dentistas da minha família, como meu pai esperava que eu fosse. Eu poderia estar morando numa casa melhor, com um carro melhor. Mas aí quando eu olhei para a boca daquele homem, eu pensei comigo ali naquele momento: rapaz, eu arrumo o dente do cidadão, cobro dele o meu dinheiro, manda ele embora com os dentes bonitos, ele é atropelado ali na rua e morre e vai para o inferno. Aí eu pensei comigo: não, antes do que arrumar uma boca, eu prefiro falar do que é mais importante. Salvar em vez da boca, a alma inteira, o corpo inteiro, a vida inteira, Jesus Cristo. Eu não sei o que você tem feito da sua vida. Eu não sei o que tem determinado quais são os valores, o seu tempo, as coisas que são mais importantes para você. Mas esse texto está aqui para nos lembrar, no mês que nós comemoramos o Natal, que a coisa que deveria ser a mais importante, a mais valiosa, a mais honrada, a colocada acima de todas as outras coisas, muitas vezes nós estamos fazendo como Judas, como os fariseus, como Marta, e não como Maria. A minha pergunta para você, e eu quero que você se faça essa pergunta: quem você é nesse texto?
Se fosse você ali, se você tivesse hoje uma única oportunidade de se encontrar com Jesus, onde você estaria? Na mesa como Lázaro? Simplesmente olhando e conversando? Como Marta, cheio de atividades e ocupado demais? Como Judas, mais preocupado com o dinheiro? Ou como Maria, derramando toda a sua vida, o seu amor em Jesus Cristo? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Tenha um tempo pessoal seu com Deus. Avalie agora que lugar Jesus tem na sua vida. E não adianta falar da boca para fora, não, ele é a coisa mais importante. Não adianta fazer que nem Judas, olha os pobres. Porque assim como João já sabia que ele era o traidor, Deus também sabe se você não estiver sendo sincero. E você hoje pode fazer um compromisso com Deus para mudar isso na sua vida. Para que Jesus seja o primeiro, seja a coisa mais importante. Deus, quando nós olhamos a história de Maria, quando nós olhamos o que essa mulher faz, chega a ser constrangedor. Porque muitas vezes, na nossa rotina, nós estamos vivendo como Judas, mais preocupado com o dinheiro. Muitas vezes, na nossa rotina, nós estamos mais parecidos com Marta, cheio de tarefas e coisas a fazer. Mas esse texto nos convida a sermos como Maria, que se humilhou, se despojou de tudo, para colocar a Jesus como a coisa mais valiosa e mais importante da vida. Tantos de nós, ó Deus, gastamos todo o nosso tempo, o nosso empenho, os nossos bens, para honrar filhos, para honrar maridos, esposas, pais, mães. Nos dedicamos os nossos afazeres, preocupados com o que vamos ganhar ou perder, para satisfazer as nossas próprias necessidades. E Jesus se torna só um nome que a gente chama quando bate o carro, quando tropeça na cama, ou como foi a palavra daquele piloto de avião no acidente de Chapecó. A última palavra que aquele homem disse foi Jesus. Um Jesus que não significava nada para ele, porque ele matou a si mesmo e outras 76 pessoas por causa de dinheiro. E muitas vezes nós somos exatamente iguais àquele piloto. Jesus se torna só um nome que a gente fala. Jesus se torna só o dinheiro que sobra, o tempo que sobra, a energia física que sobra. E o que Jesus recebe da gente é só o que sobra. E às vezes o que a gente faz dele é considerá-lo como um escravo morto que vale 30 moedas de prata.
Mas eu peço hoje a Deus que o Teu Espírito Santo esteja aqui. Que o Senhor haja nos nossos corações ao sermos confrontados com esse texto. E que hoje nós possamos colocar a Jesus Cristo como a prioridade maior, única e acima de todas as outras da nossa vida. Que Ele seja o primeiro no nosso coração. Que Ele seja o primeiro do nosso dinheiro. Que Ele seja o primeiro da nossa energia física, emocional. Que Ele seja o primeiro da nossa dedicação de tempo. Que Ele seja considerado o primeiro nas atividades da nossa vida. Que Ele seja primeiro que as nossas emoções, que os nossos sentimentos, com que os outros vão dizer ou pensar. Que nós possamos, como Maria, nos despojarmos de nós mesmos e nos lançarmos aos pés do Mestre, dando para Ele o nosso amor, o melhor, o mais valioso, o mais raro e precioso presente. Que seja assim na vida de cada um de nós. Faz isso, ó Paizinho. Eu clamo a Ti. Que o Senhor nos transforme de fariseus, de Martas, de Judas, em Marias. Em pessoas que colocam o Senhor acima de todas as outras coisas. Eu peço isso, ó Pai. Faz isso em nós, por nós, no nome do Senhor Jesus. Amém?